para fechar, como as ideias do Kant podem ser resgatadas atualmente, ou por que elas deveriam ser resgatadas por geógrafos contemporâneos? Essa também é uma pergunta extremamente importante nesse contato. Entre várias, em função até do tempo também, eu selecionaria duas. Sim. A primeira, digamos que tem a ver com a posição da geografia no ensino. Olha bem, se para Kant o espaço e o tempo precisam ser entendidos antes de você desenvolver outras reflexões, outras experiências, significa uma coisa. E aí a ideia de propedêutica, que vem lá dos gregos, né? Que é a base, né? Propedêutica significa as primeiras etapas de um grande projeto. Sim. É a propedêutica. No caso da educação, seriam os ciclos básicos, tá? Ora, se para ele o espaço e o tempo são os pontos de partida e a propedêutica para qualquer outro tipo de conhecimento, evidentemente que quem trata de espaço e de tempo de maneira... Várias profissões tratam do espaço e também do tempo, mas de um ponto de vista, digamos, da relação todo-partes, que eu vou me referir a ela um pouco mais, para terminar. Desse ponto de vista, o geógrafo digamos, é o pensador que a sociedade espera que explique o que é esse espaço. Sim. Tá? Não vou falar da história, porque eu não sou historiador, mas eu penso que nós podemos fazer uma analogia aí, perfeitamente. O que acontece nos dias de hoje? Como é que é o ensino da geografia? A geografia é uma propedêutica hoje. A geografia tem valorização como propedêutica. Quer dizer, o que está acontecendo? Kant foi esquecido desse ponto de vista, né? Quando você tem aí perspectivas em que o ensino da geografia, inclusive tendo em vista algumas legislações mais recentes, praticamente vai deixando de ser obrigatório. Sim. Olha o risco que nós estamos correndo. Quer dizer, aquele problema que o Kant queria resolver lá para os jovens estudantes, estavam entrando na universidade para estudar filosofia, física avançadas, sem ter uma base em relação ao tempo e espaço e tempo, e que ele fez o curso de geografia e criou um curso que ele próprio desenvolveu. Quer dizer, não foi um ano, não foram 5 anos, foram praticamente 40 anos. Para poder suprir essa necessidade, o que está acontecendo agora? Uma involução. Quer dizer, os estudantes de hoje vão aprender matemática, vão aprender literatura, sem saber o onde. Verdade. Né? O onde, que em todas as línguas é uma palavra fundamental. Se for pensar em inglês, né? Você tem um onde, em alemão você tem um onde, em espanhol você tem um onde, né? Por exemplo, né? Em francês é uma palavra de ou, u, né? Onde, em alemão, wo, wo, em italiano, dove, onde, em espanhol, donde. São palavras fundamentais. E é como se o mundo hoje vivesse no vácuo, sem espaço. Por isso que nós temos lideranças que tomam decisões, seja no Brasil, seja no mundo, sem ter uma ideia do onde. Essas decisões estão fadadas ao fracasso. Verdade. Isso de um lado. A segunda coisa, e com ela que eu vou encerrar, é a ideia que ele desenvolveu na terceira crítica dele, chamada... Há 3 críticas. Uma que se chama... Bom, eu estou falando isso para a maioria das pessoas sabe. Crítica da razão pura, que trata de questões relacionadas diretamente com o conhecimento. O que eu posso conhecer? Como eu posso conhecer? A segunda tem a ver com a terceira crítica. Se chama Crítica da Faculdade de Julgar, que talvez seja uma das menos lidas. Nessa aí, ele se refere ao organismo e aos contextos do organismo. O organismo vivente. Pode ser um animal, pode ser o homem.
ele diz o seguinte: para você entender um organismo, você tem que ver de como ele é constituído, as partes, e de como elas estão interligadas. Quer dizer, o cérebro, né, o coração, as redes todas neurais, né, de nervos, a rede de sanguínea, que faz a ligação entre as partes do nosso organismo, no caso dos seres vivos, do homem, né? Ele diz que essa mesma abordagem que vale para a unidade, ela vale para a relação entre a unidade e o contexto, que hoje nós chamamos de sistema, a primeira, e metasistema, a segunda. Quer dizer, imagina só, Kant, no final do século XVIII, falando disso, de uma questão. Bom, só para você ter uma ideia, em levantamentos feitos pelos americanos, o sistema é uma das palavras mais usadas no século XX. Provavelmente no século XXI aumentou. Sim. Analista de sistema, sistemas, até no futebol, sistema de jogo, né? É uma palavra que nós usamos sem prestar atenção. Sistema venoso, sistema nervoso, etc. A ideia, aí é uma ideia seguinte: você tem o todo, você tem as partes, você tem a interligação das partes. Sem esse tipo de raciocínio, que é um raciocínio que pode ser abstrato, mas sem ele você não entende nenhuma organização, que nem precisa ser só o corpo humano. Uma empresa, um estado, uma cidade. O que é uma cidade? Como é que você estuda uma cidade? Vamos, para encerrar, Diamantina. Vamos encerrar em Diamantina essa conversa. O que é Diamantina? Diamantina é uma cidade histórica, crucial na história de Minas, que é formada por tais e tais partes. Aliás, eu remeto todo mundo ao livro, né, que você e o Guilherme e eu também, né, organizamos há algum tempo atrás. As partes de Diamantina, como é que elas estão interligadas entre si. E a segunda parte, que pode ser a primeira, nós podemos inverter. Diamantina, essa estrutura interna, ela não tem, nós não podemos entendê-la sem verificar que relação esse organismo tem com o seu contexto. Verdade. Que é um contexto que tem várias escalas. Tem escala do diamante aqui próximo, tem escala do norte de Minas, especificamente do Jequitinhonha. Tem a escala de Minas Gerais e depois, pelo fato de ser um patrimônio da humanidade, a escala mundial. Mas tudo isso faz parte desse metasistema, né? Do entorno e daquilo que está fora de Diamantina, que tem influência em Diamantina. Essa é uma aplicação direta de uma ideia que vem de Kant. Que interessante. Bom, acho que o nosso assinante teve a oportunidade de aprender bastante sobre Kant e como ele influenciou a geografia, né? Uma pessoa muito importante. Agradeço muito essa entrevista, professor Oswaldo. Muito obrigado. Eu digo que é um prazer, né? Não é somente porque estou aqui nessa cidade, né? O fato de eu ter escrito alguma coisa sobre ela já mostra que ela é importante para mim, mas sim, ela é importante também, a minha família gosta muito de Diamantina como memória, como lugar para descansar também da metrópole, né? E para mim é um prazer falar aqui para o Douglas Sattler, né? que é uma pessoa que eu respeito muito, fui da banca dele de doutorado, um geógrafo da nova geração, junto com o Guilherme, junto com a Letícia e vários outros. Eu sei que eu vou deixar de falar de vários que foram importantes, estão aqui nessa universidade, tem um futuro belíssimo, né? Muito obrigado pelas palavras.